Cara, há pouquíssimo tempo atrás eu vim aqui num dos pós-jogo e disse que o Arsenal ia ser campeão e não tinha mais como evitar, né? Eu achei que era uma questão de tempo e que não só eu achava que o Arsenal tava sólido, mas eu não confiava no Manchester City desse ano, né, dessa temporada, pra conseguir seguir nos calcanhares ali e buscar ser campeão. Só que agora as coisas mudaram completamente, né? Em questão de poucas semanas parece que é o Arsenal que tá derretendo, né? Parece que eles estão sentindo a pressão de que eles podem entregar o título mais uma vez. Eles estão tendo aqueles flashbacks de guerra na cabeça cada vez que eles entram em campo. Eu tenho essa impressão. Enquanto o Manchester City tá confiante, sabendo que daqui pra frente tudo pra eles é lucro, porque não era esperado que eles ganhassem o título há pouquíssimo tempo atrás, né? E que o City estatisticamente, nas últimas temporadas, ele sempre tem o melhor desempenho na segunda parte da temporada, especialmente no último terço da temporada. Então os caras estão sempre acelerando numa época em que o Arsenal muitas vezes está caindo. E esse parece ser o caso mais uma vez agora. O City reduziu a vantagem para 2 pontos. A gente ainda tem o confronto direto, o que vai ser um negócio, talvez uma final de campeonato basicamente, né? E não é garantido que o City vai ganhar. Mas nesse momento eu inverti completamente a minha previsão. Eu acho que os caras vão ser campeões sim. Eu acho que o Arsenal, eles estão sendo afetados mais pelo medo de perder do que pela gana de ganhar, né? Eles conseguiram fazer, por exemplo, um feito que foi tomar aquele empate do Wolverhampton, o último colocado, depois de estar fazendo 2 a 0 no finalzinho, o que é absolutamente desmoralizante, enquanto o City hoje, por exemplo, eles conseguiram segurar uma pressãozinha do Newcastle ali e não tomar esse empate que o Arsenal tomou, né? Então nada é garantido, tudo tá pra jogo, mas eu tô com a impressão de que vai acontecer mais uma vez e um título do Arsenal que tava na mão tá indo pro ralo, na minha modesta opinião. Veremos o que vai acontecer, né? O City começou o jogo com posse de bola, daquele jeitinho deles assim, bem paciente, todo mundo meio junto, né? O time bem compacto dentro de campo assim, mas curiosamente o gol deles acabou saindo não desse jeito mais guardiolista de jogar, e sim num contra-ataque, né? Porque o Newcastle, eles sim estavam jogando no contra-ataque, só que aqui uma bola meio que no meio do campo, o Haaland dá uma casquinha de cabeça, ela cai com o Marmoush e aí já era. Ele coloca pro O'Reilly e o O'Reilly manda de fora da área. O Pope chega a tocar na bola, mas não consegue tirar ela do gol. E quando o O'Reilly chutou, eu achei que ele tava maluco, porque o Haaland tá passando aqui, né? Se o Haaland passou do meu lado, eu toco a bola pra ele. Não vou ser eu que vou tentar chutar, né? Mas o O'Reilly tá muito bem, obrigado, mandou um canhotaço e abriu o placar, né? Depois o Newcastle, vocês podem ver aqui, esse aqui é a composição mais padrão do Newcastle no primeiro tempo, saindo com bola rápida, especialmente pro Elanga de um lado e o Anthony Gordon do outro. Essa aqui é uma bola que vai rapidamente pro Gordon, ele vai muito bem e ganha do Gay na corrida, né? Consegue botar na frente, consegue finalizar depois, só que ele acaba mandando um pouco mais na direção do Donnarumma, sim, né? Mas era uma grande chance do Newcastle, que jogou no primeiro tempo mais por essas bolas mais rápidas, mais na ponta, na correria e tal. E até acho que eles não foram mal, eles tiveram algumas chances, beleza? Enquanto o Manchester City, a gente sabe que o Guardiola, ele é um cara que tá sempre se adaptando, né? Ele pode ter uma filosofia essencial, digamos assim, ele pode apostar na pressão alta, na posse de bola e coisas do tipo, mas ele é um cara que claramente já mudou esse Manchester City muito em relação ao que era um tempo atrás, né? Ele é um cara que hoje em dia não tem problema em dar chutão, ele é um cara que hoje em dia não tem problema em fazer jogadas diretas da defesa pro ataque, o que aconteceu muitas vezes nesse jogo aqui, né? E de aproveitar os contra-ataques como se fosse um time de contra-ataque, muitas vezes. Aqui foi o que aconteceu, mais uma bola que vem rapidamente pro Marmoush, ele corta pra dentro, acaba finalizando na mão do goleiro ali, e depois vem um gol do Newcastle, um lance de bola parada, né? Esse tipo de lance aqui, cara, quem me conhece aqui sabe, né? Esse aqui, eu acho que todo time que tá nessa configuração tem que tomar um gol pra deixar de ser otário. Não pode ser, cara. Não pode ser. Todo jogo acontece isso toda hora, que é ficar um cara completamente livre na entrada da área, né? Eu sempre penso que tem que ter alguém minimamente posicionado ali pra conseguir marcar esse cara, nem que seja, eu sei que escanteio é uma parada difícil porque sobem muitos adversários pra área, tu tem que botar muitos defensores ao mesmo tempo ali pra conseguir defender, mas nem que seja esse cara aqui, por exemplo, o White Nuri, ele tá fazendo meio que uma marcação dupla no cara do escanteio curto, ou no cara da casquinha, né? Talvez se ele tivesse posicionado um pouquinho mais pra cá, né, ele conseguiria impedir o chute do Hall, mas eu acho que todo time que se posiciona no escanteio, deixando a frente da área livre, tá pedindo pra uma bola sobrar ali e o cara chutar livre. E isso acontece muitas e muitas vezes, mais do que deveria no futebol de alto nível, assim eu penso, né? A bola sobrou com o Hall, ele mandou, ela deu uma desviadinha no próprio, acho que foi no próprio White Nuri, né? Dificultou a vida do Donnarumma
e o City acabou tomando empate. Só que esse City, nesse momento, cara, eu achei que eles reagiram muito bem ao gol de empate. Eu não achei que eles ficaram nervosos. Eu não achei que eles estão jogando com a pressão de que, porra, tem que ganhar de qualquer jeito, porque senão a gente tá ferrado e o Arsenal vai ser campeão. Não, eu acho que eles estavam tranquilos, sabe, no estilo de jogo deles. Eles estavam confiantes de que eles conseguiriam fazer o gol deles quando eles precisassem. E assim foi o que aconteceu. Os dois times bem montadinhos aqui, né? A defesa do Newcastle toda certinha, o ataque do Manchester City também, meio compacto ali. E muitas vezes quando tu tá com um jogo assim, que os dois times estão bem formados, né? Tu faz o quê? Troca passe, vira jogo, faz a reposição de bola de um lado pro outro ali pra ver se tu consegue encontrar um espaço, ou tu vai num passe genial, num drible, né, que é isso que quebra a defesa dos adversários. E o Semenyo é um cara que veio do Bournemouth aí, tem sido uma contratação brilhante pro Manchester City, né. O maluco é forte igual um touro, velho. Ele bota pra jantar esse camarada aqui, que eu nem sei quem que era que tava na marcação, talvez era o próprio Gordon, né. Ele parte pra cima do Gordon ali, consegue tirar ele da jogada e aí abre um clarão pra ele fazer o passe pro Haaland. O Haaland faz um movimento perfeito aqui de facão, né, pra se movimentar por trás da defesa. Cruza de direita e aí, coitado do Trippier lá, né? O Trippier é um lateral direito que muitas vezes na carreira teve problemas em marcar e ele também não é um especialista de cabeça, não é um jogador tão alto. E o O'Reilly sim, é alto, né? Eu nem sei qual que é a altura dele, mas imagino deve estar perto do 1,90 m. Ele sobe de cabeça ali, manda no cantinho pra fazer o doblete dele. E não foi uma cabeçada qualquer, tá? Foi uma cabeçada de elite, porque ele consegue chegar. Ele tá saindo muito depois do defensor, chega antes e ainda não cabeceia nem reto, nem nada. Ele manda no cantinho que ele queria. Ele faz uma finalização perfeita pra fazer o doblete dele. O O'Reilly é um cara que, assim, quando precisou, cobriu a lateral esquerda com muita elegância, né? Um cara muito técnico pra jogar naquela posição ali. O City precisou na primeira metade da temporada e ele fez esse trabalho muitas vezes muito bem. Agora que o Aït-Nouri voltou, o Guardiola botou ele lá e trouxe o O'Reilly pro meio campo. Imagino que o sonho do Guardiola era sempre usar o O'Reilly no meio campo, que é a posição natural dele, né? E por ali, cara, ele é um cara extremamente técnico, ele é polivalente, como eu falei agora, né? E também tem uma capacidade física interessante e hoje ele teve uma chegada no ataque brilhante, né? Ele fez aquele trabalho do segundo volante que invade a área. Então é uma atuação quase 10 de 10 dele ali no primeiro tempo, né? O City aqui tentando algumas bolas longas também e muitas vezes funcionando, né? O Mark Guehi tá como titular aqui e vários passes dele hoje pro ataque vieram a partir da defesa direto, né? Aqui ele manda uma bola pro Marmoush, que acabou indo um pouquinho mal, porque ele faz o cruzamento um pouco forte demais. Era o hat-trick do O'Reilly, né? Mas o O'Reilly acaba chegando um pouquinho atrasado, se joga na bola, não consegue finalizar da melhor maneira. Depois tem o gol impedido do Newcastle, que é um... Bom, não sei muito o que comentar, é um cruzamento do Tonali, o Dan Burn faz o gol ali e foi invalidado, estava realmente impedido. Agora, o pequeno detalhe desse impedimento é que talvez o Dan Burn não tivesse impedido se acho que o Rúben Dias não tivesse empurrado ele. Assim que o Tonali vai cobrar a falta, o Rúben Dias com as duas mãos empurra o Dan Burn, deixa ele impedido e aí ele faz o gol impedido. Então, meio que tu pode dizer que o impedimento foi causado pelo Rúben Dias. Não pelo posicionamento do Rúben, mas por empurrão que ele deu, né? Aqui um lance brilhante do Haaland, no meio de dois ele sai driblando todo mundo, chuta pra fora, né? O City tendo algumas chances. Aqui, cara, vários momentos do jogo, o Newcastle esteve bem treinado e executando exatamente o que o técnico deles queria pra conseguir fazer o gol, mas faltou qualidade dos jogadores. Então aqui, por exemplo, cara, tu pode ver que é um contra-ataque, que se o maluco acerta esse passe aqui pro Elanga, né, ia ter um 3 contra 1. Olha só como é que estavam os jogadores do Newcastle posicionados. O trio de ataque inteirinho contra, acho que, não sei se era o Rúben Dias ali. Só que o passe ficou esticado demais. No segundo tempo teve várias dessas também, que o Newcastle basicamente jogou no lixo a chance de fazer o gol de empate, né? Aqui mais uma do Marmoush, que ele manda pra fora. Aqui mais uma vez o City conseguindo encaixar um contra-ataque contra o Newcastle, que tava jogando no contra-ataque. O Rodri manda muito bem ali pro Marmoush, que puxa pra dentro e acaba finalizando um pouquinho mal de novo. E no segundo tempo, em vários momentos, o Newcastle teve mais a posse de bola, mas eu acho que... Eu tenho impressão que eles estavam jogando melhor no contra-ataque do que quando eles estavam com a posse tendo que propor jogo. E com isso quem aproveitou foi o City, que teve mais momentos pra contra-atacar eles mesmos, né? Aqui uma jogada que o Semenyo vai puxando, em vez de tocar no Haaland, ele tenta ele mesmo finalizar, acaba mandando lá na Estação Internacional Espacial, né? Na ISS. Aqui começa um show de quase tudo perfeito do Newcastle até a hora do passe decisivo, né? Por exemplo, vem essa bola enfiada aqui pro Elanga, ó, o movimento dele é perfeito, né? Ele tá lá na ponta, chega com muito espaço por aqui, mas ele não consegue botar na frente pra sair na cara do gol, ele não consegue fazer o passe, ele não consegue fazer nada e acaba que a jogada termina com ele sendo empurrado pra fora do campo, né? Então ele simplesmente cagou um contra-ataque perfeito. Aqui tem outra, que a bola cai nele e tu pode ver, acho que era o Anthony Gordon aqui, cara, o Gordon vai passando devagarinho
tá ligado? Assim, perfeita a movimentação do Gordon por Elanga soltar esse passe aqui no meio de repente, né? Ou de repente até por cima do zagueiro aqui, pra que o Anthony Gordon receba na frente. Mas ele segura a bola e em vez de tentar fazer o timing do passe, ele segurou, o Anthony Gordon ficou 200 metros impedido e reclamando. Porque o Elanga não teve a confiança e a qualidade pra fazer o passe da assistência pro gol. Aí ele bota aqui pro lado pro Tonali devolve pro Elanga e a jogada morre mais uma vez. Aí depois outra do Elanga que ele chuta em cima do lateral esquerdo aqui. Ele tava matando todos os contra-ataques basicamente, tava muito mal, né? Acabou saindo depois. Mas realmente tu pode ver que o Newcastle em vários momentos conseguiu encaixar. Conseguiu encaixar, digamos, 70% da jogada. Faltou o finalzinho. Entendeu? Aqui o McWhite Nuri também faltou muito pra ele, né, cara? A bola vem do Gay pro Sherk. Cara, o Sherk de primeira dá um passe assim, brilhante, com curva, pra deixar o White Nuri nessa posição aqui. Dá uma observada. Com o campo livre inteirinho. Né? O Sherk nem pensou. Ele é um cara muito diferente. Ele tem não só a técnica pra fazer as coisas que ele faz, mas um pensamento, parece que ele tá sempre já prevendo. Ele nunca tá pensando no presente, na bola que tá chegando pra ele. Quando o cara fez o passe pra ele, antes da bola chegar, ele já sabe o que ele vai fazer, né? Dá a impressão que ele tem esse olho na nuca, digamos assim. Aí o White Nuri aqui, ele também tinha o Haaland pra passar, poderia chutar pro gol, mas demorou uma cara e ele tentou fazer, sabe o que? Uma jogadinha de futsal, de tipo dar uma croquetinha pra tirar, acho que foi do Dan Burn, né? E acabou perdendo a bola ali, mas era um gol claro do City. A reação dos jogadores do City foi maravilhosa, né? O White Nuri tá wasted, né? Lá, o Haaland tá olhando pra ele com uma cara de por que você não passou. E o Sherk tá aqui tipo... E o Guardiola desesperado, cara. Mas sabe por que o Guardiola tava desesperado? Porque não era um lance comum, era um lance pra matar o jogo. Tava entrando nos últimos 10 minutos da partida. E, cara, esse tipo de lance define título, beleza? Porque vai que o Newcastle, uma bola bandida, faz o gol de empate. Pode ser isso aí que decide, né, que faz a diferença no final das contas. E o Guardiola provavelmente estava com medo porque o Arsenal foi lá e tomou o empate do Wolverhampton, né? O Arsenal tomou pressão e deixou pontos escaparem. Se tu deixa de fazer um gol desse aqui e toma um depois, né, esses pequenos detalhes aí podem matar as tuas ambições. Então o Guardiola estava desesperado, no final das contas não fez falta, né? Mas enfim, aqui só pra falar que do banco do City vem o Foden, né, vem o Sherk, é um negócio meio absurdo assim. Aqui no finalzinho já do jogo, o Newcastle, como eu falei, com a posse, mas sem conseguir criar muito, né, um passe do Mark Gay mais uma vez direto pro Haaland. O Haaland foi muito inteligente, cara, porque ele tem uma explosão tão grande que quando a bola tá chegando ele desacelera pro Dan Burn colar nele. E aí quando o Dan cola, ele pega e bota na frente rapidão, porque ele sabe que na correria, na aceleração, ele vai ganhar de qualquer um, né? Ele sai na cara do goleiro, só que daí tava tudo muito em cima, foi tudo muito apertado ali. Ele acaba finalizando em cima do Pope, no rebote o Foden foi brilhante. Ele finge que vai chutar de canhota, bota na frente e aí consegue bater pro gol e o Pope faz mais uma boa defesa. E aqui uma última finalização do Newcastle, né, que vai pra fora, gera um escanteio e aí vai pra área o Pope. E no final das contas a bola foi justamente na cabeça do Pope, mano. Como eu queria ver um golzinho de goleiro aqui, seria lindo, né? Vem o cruzamento, olha onde é que a pelota tá, né? Só que o nosso querido Donnarumma saiu muito bem. E o Pope também dá pra ver que ele não sabe cabecear muito bem, né? Quem é que cabeceia assim igual uma tartaruga, velho? O bicho tá todo encurvado, né? Tá esquisitíssima a posição dele ali. Mas quase que o Newcastle consegue cabecear com o goleirão. No final das contas, um 2-1 merecido, de um City que foi bem, não sofreu tanto contra o Newcastle, né? Apesar de, como eu falei, o Newcastle em vários momentos deixou a desejar no ataque ali, teve a chance de fazer algo mais bonito e não conseguiu. E o City com certeza agora, cara, vai estar com confiança, né? Eles sabem que a pressão não tá do lado deles, a pressão tá do lado do Arsenal. E agora a diferença que era de, acho que 7, 8 pontos, não sei quanto é que chegou a estar, agora é de 2 pontos. Né? Se há pouco tempo atrás eu dizia que eu não confiava no City, e alguns chegaram a comentar em vídeos aqui do canal, tipo, coisas do tipo assim, pô, o que aconteceu com o Guardiola? O Guardiola não consegue mais, o Guardiola tá acabado, sabe assim? Parece que não, né? Respeito o Carequinha, que é um dos maiores gênios da história do futebol, beleza? E eu tô achando que ele vai conseguir mais uma vez. O Arsenal é o seguinte, eles têm o confronto contra o Tottenham. Tá? É um confronto que em qualquer dia dos últimos 2 anos alguém falaria, porra, o Arsenal vai trucidar o Tottenham. E é bem possível que isso aconteça. Só que nesse momento específico, tá todo mundo vendo o quê? O Arsenal escorregando, né? E o Tottenham, amigo, eles vão pra esse jogo, talvez com aquela motivação extra de um técnico novo, porque assumiu o Igor Tudor, e com a motivação extra de poder interromper o título do maior rival. Então não seria impossível que amanhã, cara, não seria impossível que amanhã o Tottenham ganhe. Ou pelo menos empate, né? Um jogo feio, gol de lateral, não tô nem aí.
né? Mas não seria impossível. E tu pode ver que nesse site que eu tô aqui, o Fotmob, eles têm tipo assim, preveja a partida, né? Com 381 mil votos, 80% do público acha que vai dar Tottenham. Isso não é uma confiança no Tottenham, de jeito nenhum. Isso é uma desconfiança do Arsenal. Então tá todo mundo achando que o Arsenal vai entregar e vai pipocar mais uma vez. Vamos ver o que vai acontecer, né, senhores? Estatísticas do jogo aqui, ó, gols esperados 1,36 contra 0,58, mas tu pode ver aqui no primeiro tempo, o City teve bem mais posse de bola no primeiro tempo, né, 63, e no segundo, 52 pro Newcastle. Tá vendo? Eles tiveram até um pouquinho mais de posse de bola, mas 0,32 de gols esperados, eles não conseguiram criar lá grande coisa, zero grandes chances, né, enquanto o City teve 3 mesmo não fazendo nenhum gol no segundo tempo. Então realmente é uma vitória merecidíssima aí do Citão, na minha modesta opinião. 2 pontinhos! 2 pontinhos! Olha só as tropeçadas do Arsenal, cara. Que isso, amigo. 2 pontos, rapaziada. O que vocês acham que vai acontecer? E bom, senhoras e senhores, se você não é inscrito no canal aqui, se inscreva, beleza? Pra acompanhar, por exemplo, amanhã no domingo, depois de Tottenham e Arsenal, eu estarei aqui comentando a vitória do Galão de Londres. Beleza? Então junte-se a nós aí. Valeu!